Bom dia, eu sou Lara e eu vou iniciar falando sobre o Teorema do Valor Médio, onde a gente vai ter algumas regras, né, que para definir antes da gente falar realmente do teorema em si, onde sendo P0 e P1 dois pontos do R2, a gente vai ter essa seguinte regrinha aqui, e tendo P0 e P1, P2 até Pn, na verdade, o sucessor de Pn, pontos do R2 também, nós vamos ter a seguinte união. Sendo assim, a gente pode entender que P0 e P1 eles são segmentos de extremidades, ou sendo uma reta, e o poligonal de vértices, né, ele vai ser essa união que a gente tem aqui. Sendo assim, vamos seguir para o teorema. O teorema do valor médio ele fala que seja um A um subconjunto aberto de R2, P0 e P1, dois pontos de A, tais que o segmento P0 e P1 estejam contidos em A, nessas condições, se f de xy for diferenciável em A, então existirá pelo menos um ponto de P média interno no segmento P0 e P1. Isto é, P média pertence a P0 e P1, mas não é extremidade, tal que nós temos que f de P1 menos f de P0 igual nambla de f de P média vezes P1 menos P0. Sendo assim, vamos à demonstração. Na demonstração, nós temos eles mandam a gente considerar a função de g dentro dos coeficientes 0 e 1, sendo assim, eles estão presentes, que eles são da real, que é dado por g de t igual a f, p0 de p0 mais t, p1 menos p0, onde 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 1. Sendo assim, agora eu só vou representar, para não perdermos tempo, eu vou dizer, eu vou falando consecutivamente das representações que estão aqui. Essa função, ela fornece alguns valores, e a gente tem que, pelo teorema do valor médio, T médio ele existe quando está na derivada de g, ok? Sendo assim, a gente vai ter que g de 1 menos g de 0 é igual à derivada de g de t média vezes 1 menos 0, que vai resultar, no fim das contas, apenas nessa consecutividade aqui. Sendo assim, nós vamos seguir para a aplicação da regra de cadeia, e após isso, nós vamos conseguir substituir até encontrarmos f de P1 menos f de P0 igual namba f de P média vezes P1 menos P0. Em função de gradiente nova, a gente tem que, se f for constante num aberto A de R2, então namba de f de xy igual 0 a 0 para todo xy pertencente a A. Ok? E aí nós temos essa pequena regrinha aqui, esse gráfico que representa mais ou menos o que nós estamos falando. Sendo assim, eu vou direto para o teorema para não perder tempo. No teorema, a gente sabe que seja A contido em R2, aberto e conexo por caminhos, nas condições, se namba f de xy igual a 0, 0, para todo xy em A, então f será constante em A. Na demonstração, a gente vai ter a seguinte pedido, né? Que seja P0 igual a x0, y0, um ponto de A. Vamos provar que para todo P igual a x, y pertencente a A, f de xy igual a f de xy0. É mais ou menos isso. Aí ele mostra aqui mais ou menos como seria o gráfico dessa união. E a gente segue para a demonstração. Na demonstração isso é bem simples, na verdade, que ele mostra que a gente vai usar o teorema do valor médio, né, para exemplificar, né, para trocar aqui e substituir. E substituindo, a gente vai usar a hipótese de que namba f de p média de pi de média resulta nessa seguinte equação, onde f de pi é igual a f de pi menos 1. E no final de tudo, a gente consegue realmente provar que f de xy é igual a f de x0, y0, e assim fica provado que f é uma constante em A. Agora vamos ver sobre relações entre funções com o mesmo gradiente. A relação encontrada é bem simples. Se a gente tem duas funções, uma f de x e outra g de x, e elas possuem o mesmo gradiente, a diferença entre elas será apenas uma constante. A gente consegue observar isso através desse teorema. Seja A contido em R2, aberto e conexo por caminhos, e sejam f e g duas funções que admitem derivadas parciais em A. Nestas condições, se a derivada direcional de f de x e y for igual à derivada direcional de g de x e y para todo x e y pertencente a A, então existirá uma constante k, tal que g de x e y é igual a f de x e y mais essa constante k, para todo x e y em A, tá? Observação. Exemplo. Determine todas as funções f de x e y definidas em R2, tais que a derivada parcial de f em relação a x é igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado mais 4. E a derivada parcial de f em relação a y seja 2x ao cubo, y mais y ao quadrado. Como que a gente resolve? Como a gente tem a derivada, a gente faz a integral para poder encontrar a função. A gente faz meio que a volta, né? Então, primeiro a gente pega em relação a x, e aí a gente vai ver que o y vai ser considerado uma constante, e a gente vai integrar os termos que possuem x. Quando a gente simplifica, a gente obtém como resultado que é x ao cubo, y ao quadrado, mais 4x, mais uma constante que eu chamei de k1.
Depois eu vou integrar em relação a y, e agora eu vou ver o meu x como constante. E eu vou ter como resultado, ao simplificar, que é x ao cubo, y ao quadrado, mais y ao cubo sobre 3, mais uma constante que eu chamei de K2. Bom, agora a gente observa que essas integrais possuem em comum. Então, o termo delas em comum é o quê? O x ao cubo, y ao quadrado. Aí eu vou pegar esse termo e vou somar com o que sobrou de cada integral. Da primeira integral sobrou 4x, então eu coloquei x ao cubo, y ao quadrado mais 4x. E da segunda integral sobrou y ao cubo sobre 3 mais k. E aí eu coloquei aqui. Eu coloquei esse k, ele pertence aos reais, e ele vai ser meio que a soma do k1 com o k2. Bom, e aí a gente confere, a gente deriva a função encontrada em relação a x e depois em relação a y. E a gente observa que a gente encontra o mesmo resultado do exemplo. Portanto, nosso exercício está correto. Agora aqui tem um probleminha. Se a gente pegar duas funções, uma P e uma Q, definidas no aberto de A do R2, o problema que você coloca é o seguinte. O sistema sempre vai admitir uma solução? Bom, em geral não. E a seguir a gente tem uma condição necessária para que o sistema admita a solução. E a gente cai o quê? Em outro teorema. O teorema 2 diz o seguinte. Sejam P de x e y e Q de x e y duas funções definidas e de classe C1 no aberto A do R2, uma condição necessária para que exista uma função f definida de A até R2, tal que, para todo x e y pertencente a A gente vai ter o quê? Que é a derivada de f em relação a x, esse x e y vai ser igual a essa função p, e a derivada parcial de f em relação a y de x e y vai ser igual a esse q. E a condição necessária é que a derivada parcial de q em relação a x seja igual à derivada parcial de p em relação a y em A. Isso é o segundo teorema. Bom, eu vou falar sobre polinômios de Taylor. Bom, eles são uma forma de aproximar funções complexas por meio de polinômios. Em essência, ele permite que uma função suave seja expressa com uma série infinita de termos polinomiais, sendo eles centrados em torno de um ponto específico. E aqui nós temos, para uma função f de x, o polinômio de Taylor de ordem n centrado em um ponto A é expresso da seguinte maneira, onde f de A é o valor da função no ponto A, f' de A é a derivada de primeira ordem nesse ponto A, e assim sucessivamente, até a enésima derivada da função no ponto A. Além disso, os polinômios de Taylor são divididos entre os polinômios de ordem 1 e de ordem 2. Os polinômios de ordem 1 também são conhecidos como uma aproximação linear de uma função. Para uma função f de x em torno de um ponto A, o polinômio de Taylor de ordem 1 é dado pela seguinte forma. Essa forma nos dá uma linha reta que tangencia a função no ponto A e fornece uma aproximação linear das funções nas proximidades desse ponto. É útil para pequenas variações de x em torno de A. Agora eu vou falar sobre os polinômios de Taylor de ordem 2. Esse polinômio ele fornece uma aproximação mais precisa, incorporando a curvatura da função, e a fórmula é a seguinte. Aqui, além dos termos que nós temos no de ordem 1, nós temos a segunda derivada da função no ponto A e o fatorial de 2, que é 2. Esse termo adicional ele fornece a concavidade e a convexidade da função em torno do ponto A, oferecendo uma aproximação quadrática, que é mais precisa do que a aproximação linear. Especialmente, nós nos afastamos um pouco mais do ponto A. Em resumo, o polinômio de ordem 1 nos dá uma linha reta tangente à função em um ponto específico, enquanto o polinômio de ordem 2 adiciona um termo quadrático, que captura a curvatura da função, proporcionando uma aproximação mais fiel. Aqui eu fiz um exemplo prático para calcularmos o polinômio de Taylor que se aproxima da função seno de x, levando em conta o ponto x igual a zero. Ou seja, o nosso c vai ser zero. Primeiro eu substituí o nosso ponto na nossa função. No caso, f de zero é igual a seno de zero, que é igual a zero. Depois eu fiz as respectivas derivadas da nossa função e substituí nos pontos zeros também. Assim, eu achei os valores 1, 0, menos 1 e 0. A gente pode notar que com esse comportamento que a função tende a se repetir. Se derivarmos mais uma vez, vamos encontrar o valor 1. Daí eu substituí na fórmula do nosso polinômio de Taylor. Com isso nós temos 0 mais 1. Esse 0 é da nossa função, substituindo a nossa função no ponto 0. O 1 é da primeira derivada, multiplicando apenas o x, porque o nosso c é o 0, sobre 1 fatorial. Com isso nós podemos observar que na segunda derivada esse fator é totalmente anulado, zerando tudo, e aí nós passamos para a terceira derivada. Nossa terceira derivada deu menos 1 sobre 3 fatorial vezes x elevado a 3. Lembrando que o nosso c é 0. Daí então nós fazemos a mesma coisa com o nosso quinto termo, né? Seria a nossa quinta fatorial, eu não fiz aqui, mas coloquei no polinômio. E com isso nós podemos identificar um padrão e fazer até o enésimo termo, a enésima derivada no caso.
Com isso, nós podemos representar com o nosso polinômio na forma de somatório. Podemos observar também que a série é alternada e ela só, de certa forma, passa por números ímpares. Isso se dá porque a função seno é uma função ímpar. E aí nós podemos ver graficamente o esboço disso, de várias funções seguindo essa ordem, e podemos observar apenas números ímpares e como ela é representada graficamente. Além disso, eu separei algumas aplicações desse polinômio. Agora vamos ver sobre a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Seja f uma função de a e b, definida nos reais e de classe c elevado a k, o polinômio de Taylor de f com centro em x0 é dado por pk de x, então, vai ser igual a f de x0 vezes x menos x0 mais segunda derivada de x0 sobre 2 fatorial vezes x menos x0 elevado ao quadrado. Isso aí vai até um f elevado a k de x0 sobre k fatorial vezes x menos x0 elevado a k. Teorema 1. Considere um erro ek de x sobre o x menos x0 elevado a k igual a zero. Então, a gente vai ter um erro que é igual à função menos o polinômio. Essa forma de baixo eu só troquei o x menos x0 por um h. Bom, para conseguir estimar esse erro, a gente usa o resto de Lagrange. Se f é de classe c elevado a k mais 1, então para cada x maior que zero existe um cx pertencente ao x0 e o x, tal que o ek de x é igual a um f elevado a k mais 1 de cx sobre k mais 1 fatorial vezes x menos x0 elevado a k mais 1. A gente pode fazer uma mudança de variável, mas aqui é só para simplificar a forma. Bom, exemplo. Estime o número de Euler com erro menor que 10 a menos 2. Considere, então, uma função Euler elevado a x, que é uma função exponencial. O ponto básico que a gente escolhe do polinômio de Taylor é o x0 igual a zero, porque se a gente faz a função f de zero, vamos ter o resultado 1, o que facilita as contas. Então, a gente tem o Euler, que é a nossa função, igual a um pk de 1 mais um erro ek de 1. Também temos que o polinômio centrado em zero do f de x é essa fórmula grande que a gente acabou de ver, e quando a gente substitui pelos nossos valores, a gente vai ter que o pk de 1 é 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais isso aqui até 1 sobre k fatorial. A gente precisa saber onde é que ele para. Para saber, a gente faz o resto de Lagrange. Na teoria, a gente tem essa fórmula, que também acabamos de ver. Quando a gente substitui e deriva com os nossos valores, a gente tem o ek de 1 igual a Euler elevado a c1 sobre k mais 1 fatorial. Isso aí tem que ser menor que Euler de k mais 1 fatorial, sobre k mais 1 fatorial. Sendo que a gente tem um C1 que é menor que 1 e um C1 pertencente ao 0 e ao 1. Então, o que a gente tem daqui, né? A gente tem que Euler elevado a x é crescente e a gente tem um C1 menor que 1. A gente sabe que o erro é menor ou igual a 3, porque a gente tem um valor de Euler conhecido. Então, a gente vai fazer aqui EK de 1 é menor que 3 sobre K mais 1 fatorial, menor que 10 a menos 2. Logo, se a gente faz as contas aqui, a gente vai ter um K mais 1 fatorial maior que 300. Então, a gente precisa descobrir quem é esse valor. Aí, a gente faz uma tabela. Nessa tabela, a gente descobre que é o quê? Que é o K igual a 5, que a gente vai ter um K mais 1 fatorial de 720. E aí, a gente faz o polinômio. Polinômio de 5 de 1. Aí, a gente vai ter 1 mais 1 mais até 1 sobre 5 fatorial. Quando a gente resolve e faz as contas, a gente vai ter que o P de 5 de P5 de 1 é 2,716666. Então, a gente tem uma função que é menor que o polinômio mais o 0,01. Então, o nosso f de 1 é aproximadamente 2,71666 e ele é um pouco menor que 0,72666. Irei estar falando hoje um pouco de máximos e mínimos. Bom, uma pequena introdução. Os pontos de máximos e mínimos são conceitos fundamentais na análise de funções. Eles correspondem aos pontos em que uma função atinge valores extremos, máximos ou mínimos, dentro de um intervalo específico ou em toda a sua extensão. Esses pontos eles são cruciais para entender o comportamento e a forma das curvas das funções. Bom, temos aqui as definições do ponto mínimo. Ponto mínimo de A, definimos x0 e y0 como um ponto mínimo de f em A, se para todos os pontos x, y, A. Aí temos aqui f de x, y maior ou igual a f de x0, y0, e o valor de f de x, y0, f de x0, y0 é denominado valor mínimo de f em A. E o ponto mínimo global, aqui do outro lado, já temos, dizemos que x0, y0 é um ponto mínimo de mínimo global ou absoluto, né, de f, se para todos os pontos x, y no domínio df. Aí aqui temos a mesma fórmula de f de x, y maior ou igual a f de x0, y0, e neste caso, f de x0, y0 é chamado de valor mínimo de f. Tá, ponto de mínimo local. Dizemos que x0, y0 é um ponto de mínimo local de f se existir uma bola aberta B centrada em x0, y0, tal que para todos os pontos x, y em B interseção df. E aqui temos aquela mesma fórmula de f de x, y maior ou igual a f de x0, y0. Para o ponto máximo, a gente vai ter basicamente as mesmas coisas do ponto mínimo, irei estar mostrando aqui, mas é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é o sinal do meio,
tá? Enquanto os pontos mínimos f de xy é maior ou igual a f de x0, y0, os pontos máximos f de xy é menor ou igual a f de x0, y0, tá? Aqui tá. Ponto máximo em A, definimos aqui. O ponto máximo global vai ser a mesma coisa também, e a mesma forma, quer dizer, só vai mudar a forma em relação ao ponto mínimo, e a mesma coisa o máximo local. Bom, as condições necessárias para que um ponto interior ao domínio de f seja extremante local de f. Bom, o teorema a seguir vai nos fornecer um critério para selecionar entre os pontos interiores de D1 candidatos a extremantes locais de f. E aqui está o teorema 1, seja x0, y0 um ponto interior de df, e suponhamos que a derivada parcial de f sobre a derivada parcial de x, de x0, y0, e derivada parcial de f sobre a derivada parcial de y, de x0, y0, existam. Nessas condições, uma condição necessária para que x0, y0 seja uma extremante local é de que a derivada parcial de f em relação a de x, de x0, y0 seja igual a zero, e a derivada parcial de f em relação a de y, de x0, y0 também seja igual a zero, ok? Aqui temos uma demonstração. Demonstramos que x0, y0 seja um ponto de máximo local de f, como x0 e y0 é um ponto interior de df, existe uma bola aberta, B contida em df, B de centro x0, y0, tá ok para todo xy em B. Aí temos aqui o gráfico, né? E por outro lado, um intervalo aberto I com x0 pertencente a I, tá ok para todo x pertencente a I, x, y0 pertence a B. E consideramos a função g dada por g de x, aqui temos a função e o gráfico aqui, né? E bom, temos aqui que g é derivada de x0, x0 é o ponto interior de I, e x0 é o ponto máximo local de G. Aqui temos, de modo análogo, demonstra-se que a derivada parcial de f em relação a de y, de x0 e y0 é igual a zero. E bom, o teorema 2 ele vai dizer que seja f de classe c ao quadrado e seja x0 e y0 um ponto interior do domínio de f, uma condição necessária para que x0 e y0 seja o ponto de máximo local de f, né, que x0 e y0 seja o ponto crítico de f, e além disso, aí temos aqui a derivada ao quadrado de f, né, interprete geometricamente o que está dizendo, né. E bom, para fechar, se no teorema acima, que temos a derivada parcial ao quadrado de f sobre a derivada de x ao quadrado, parcial, né, de x0 e y0, maior ou igual a zero, e derivada parcial ao quadrado, mesma coisa, né, só que dessa vez menor ou igual a zero, forem trocadas por essa outra termo aqui, teremos uma condição necessária para x0 e y0 ser um ponto de mínimo local de f. Ao assunto do seminário de cálculo, vamos falar agora sobre máximos e mínimos sobre conjunto compacto. Bom, anteriormente foram discutidas as condições necessárias para que o ponto de D1 seja extremante local em uma função f. Só que na prática, muitas vezes precisamos determinar os extremos em um subconjunto A de D1. Bom, no conjunto compacto, a gente tem um certo critério, né? Em que o conjunto compacto, ele é compacto se ele for fechado ou limitado. Fechado e limitado. Bom, aqui temos dois conceitos sobre conjunto, né? Limitado e fechado. E no teorema de Weierstrass, ele possibilita que a gente tenha a existência de extremos em conjuntos compactos, porque ele garante que, se a função ela for contínua, ela é definida em um conjunto compacto. Então, ela atinge seus valores máximo e mínimo desse conjunto. Bom, no exemplo, ele pede para determinar os extremantes dessa função. A solução é dada como f sendo contínua e a compacto. E vamos proceder como dissemos nos outros slides, né? Que os pontos críticos de f no interior de A é dada por essa equação. E na solução desse sistema que é formado, a gente temos as seguintes soluções para eles, onde resulta em f de 1 e 1, que é igual a menos 4, e f de 1 e menos 1, que é igual a 0. Bom, continuando, vamos analisar os pontos de fronteira, que quando nós temos a determinação essa análise desses pontos, é fornecido também os valores que f assume no conjunto, no segmento NP. Sendo assim, o valor máximo de f no segmento NP é 4 e o valor mínimo é 0. O valor máximo atingido nos pontos 2 e menos 1 e 2 e 2, sendo f de 2 e menos 1 igual a 4 e f de 2 e 2 igual a 4. O valor mínimo atingido nos pontos 2 e menos 2 e 2 e 1, sendo dado por f de 2 e menos 2 igual a 4 e f de 2 e 1 igual a 0. Bom, aqui temos o método dos multiplicadores de Lagrange para a determinação de candidatos extremantes locais condicionados. O método dos multiplicadores de Lagrange é uma técnica utilizada para encontrar candidatos extremos locais condicionados de uma função sujeita a uma ou mais restrições. Ela envolve a formação de uma nova função, chamada função de Lagrange, que incorpora as restrições através de multiplicadores de Lagrange. As derivadas parciais dessa função são calculadas e igualadas a zero, resultando em um sistema de equações. A solução desse sistema fornece os pontos candidatos a máximos ou mínimos locais, que devem ser verificados para determinar se realmente corresponde aos extremos condicionados. Bom, aqui ele é dado por esses dois teoremas que vamos trabalhar nos exemplos a seguir. No primeiro exemplo, a gente pede para determinar a reta tangente à curva x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, sendo x maior que 0 e y maior que 0, que forma com os eixos triângulos na área mínima. Bom, a solução é basicamente que, sendo A e B
sendo a maior que zero e b maior que zero, um ponto de uma elipse, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. E essa é a equação dada, a equação da reta tangente de AB. Continuando, a gente percebe que a área do triângulo é A igual a 2 sobre AB. O problema consiste em minimizar A igual a 2 sobre AB com a restrição de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4 igual a 1. Bom, temos esse sistema dado aí, esse conjunto de equações, em que as duas primeiras equações seguem B igual a 2A, que quando a gente substitui, na última equação temos que A igual a raiz de 2 sobre 2. E no final temos agora aí a equação da reta que resolve o problema. No exemplo 2, que se trata do teorema 2 também, que foi demonstrado anteriormente, pede para determinar os pontos mais afastados da origem e cujas coordenadas estão sujeitas às restrições x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4 e x mais y mais z igual a 1. Bom, para solucionar esse problema, esse exercício dado, a gente trata de determinar os pontos que maximizam a função de f, x, y e z. E que a gente diz também que é o quadrado da distância de x, y e z a 0, 0, 0 com as restrições da função g de x, y, 0 e z igual a 0. E h, x, y, z igual a 0, onde a função g é igual a x mais y mais z menos 1 e h é igual a x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado menos 4. Então temos essa matriz também dada, essa equação dada. E estamos indicando nisso que por conjunto B, o conjunto é dado por essa equação que foi dada, sendo B compacto. Os candidatos a sistemas locais são os x, y e z, que tomam compatível ao sistema, que é dado a seguir. Bom, para 1000 e diferente de 1 e x igual a z, substituímos em 4 e 5, onde vocês podem ver o sistema que foi dado. Temos então que os candidatos 0, 1 e 0, e 8 sobre 9, 7 sobre 9 e 8 sobre 9, para 1000 igual a 1, teremos que lambda é igual a 0, que segue 2 que y igual a 0. Substituindo 4 e 5, dado por esse sistema. E não concluímos, observando todas essas operações algébricas, a gente conclui que 1 menos raiz de 7 sobre 2, 0, 1 mais 7 mais raiz de 7 sobre 2, e 1 mais 7 mais raiz de 7 sobre 2 e 0, e 1 menos raiz de 7 sobre 2 são os pontos mais afastados da origem. Por outro lado, 0, 1 e 0 é o mais próximo da origem, concluindo então esse problema.